Glória a Deus. Fruto fiel é o fruto que permanece. Assim como existe o fruto pego, né? Peco, é aquele que aparece e depois cai. Fruto fiel é aquele que permanece. E se você está aqui, é sinal de que você é fiel. Glória ao nome de Jesus. A pandemia, graças a Deus, foi embora. Essa nuvem negra, maligna, bateu em retirada. Chegou a hora de nós voltarmos com tudo. Amém? Conquistando almas, vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, há 2 semanas atrás, nós recebemos uma visita em casa, lá em Santa Isabel. Onde está o Ângelo? Irmão Ângelo, faz assim, Ângelo. O Ângelo tem um amigo que é empresário, e ele estava passando momentos assim terríveis, uma pessoa totalmente dependente do álcool. E ali nós estivemos conversando, ministrei na vida dele, ministramos libertação. E quando ele estava indo embora, ele falou assim: espera. Abriu o carro, pegou 1 litro de bebida e um maço de cigarro e disse: olha, se livra disso aqui para mim. Irmão, você acha que eu não ia me livrar com o maior prazer? Glória a Deus, ó. Quando ele me entregou, peguei um maço de cigarro, esmaguei, a apóstola foi lá, despejou a bebida fora. E a notícia que eu recebi do Ângelo, que ele não bebe mais. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é a resposta que você tanto precisa, queridos. Eu creio que Deus tem algo lindo, algo novo para a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero que Moisés, quero que a Solange, cadê a Solange? Fique de pé, Solange. Moisés, há 25, 26, 27, há uns 28 anos atrás, esses amados começaram essa obra aqui comigo e nos deram uma força muito grande. A Solange e a saudosa Edna trabalharam, né, foram a discipuladora na época da apóstola Eliane, e vocês têm parte em tudo isso que está acontecendo aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Dá uma olhada para eles assim, ó, dá uma virada assim. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Deus assentar. Ainda hoje nós teremos a unção pastoral de um casal abençoado, um casal cheio da unção e do poder de Deus, o Diego e da Regiane. Amém? Glória a Deus. Muita coisa boa vai acontecer nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto das Escrituras Sagradas. O Senhor falou muito ao meu coração, tem falado nos últimos dias. Eu quero pedir para você estar abrindo aí a palavra do Eterno. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 15. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo de número 15. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Hazael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Nissim ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Versículo de número 19.
versículo 19 diz assim: Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, nos colocamos diante de Ti nesta noite. Eu sei que a Tua palavra se renova cada manhã, cada dia, Senhor. Que o Senhor venha bradar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha, meu Deus, trazer cura, restauração através da Tua palavra, pois ela é poderosíssima. Meu Deus, que nenhuma mente, Senhor, que nenhum coração, meu Pai, possa estar distraído, não, mas que todos possam receber com alegria, com temor a Tua palavra, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém, e aplauda bem forte a palavra de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Jesus, glória a Jesus. A mensagem que você vai ouvir hoje é uma pergunta. Por que Eliseu foi o escolhido? Por que Eliseu foi o escolhido? Eu louvo ao Senhor por cada líder de célula que Deus tem levantado neste lugar. E você vai perceber que esse texto que eu acabei de ler, ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, na prática, na realidade. E se você prestar atenção, a sua vida não será mais a mesma, pois esta palavra vai transmitir para nós verdades poderosas em Deus. Eliseu no hebraico significa Deus é salvação. Um homem levantado por Deus para, como diz o próprio nome, levar salvação a toda a terra de Israel. Eliseu foi um homem que deixou marcas, um homem que deixou um legado, um modelo, uma referência, que serve de base para nós hoje, para termos uma vida frutífera em Deus. Quem aqui pode assegurar com toda a convicção que você tem um chamado? Faça assim com as duas mãos. Agora, a diferença é como nós reagimos a este chamado. Como você tem reagido ao chamado de Deus na sua vida? O chamado vem, mas como é que você tem correspondido ao chamado do Senhor? Eliseu, ele tinha uma missão, posso dizer para você, não das mais fáceis. Ele iria ser o sucessor, o substituto daquele que era um dos maiores profetas de Israel, Elias. Um homem que fez coisas notáveis, um homem que foi realmente uma grande bênção, cheio da unção e do poder de Deus. Um homem que tinha afinidade com as coisas de Deus, orava e o Senhor respondia, clamava ao Senhor e o Senhor fazia fogo do céu descer. Então não era uma tarefa fácil dar sequência ao ministério que estava prestes a ser recolhido, que era o de Elias, e queria se iniciar o de Eliseu. Agora, eu quero que você preste atenção, por que ele foi o escolhido? Olha para mim aqui. Elias tinha muitos discípulos, segundo os historiadores, centenas de seguidores, de discípulos.
Por que o substituto dele teria que ser uma pessoa desconhecida? Por que ele não foi lá buscar entre os seus discípulos aquele que iria lhe substituir? Mas observe que foi o próprio Deus que deu a direção. Foi o próprio Senhor que disse para ele: você vai ungir Eliseu para ser profeta em teu lugar. Quem está entendendo? Agora, eu quero ver algumas características de alguém que é escolhido. Olhe para aqui, olhe para cá. Procure não se distrair, queridos, porque é por isso que a gente não faz uma reunião só. Nós fazemos 3 reuniões aos domingos neste lugar. Até porque o clima aqui fica muito quente, sim ou não? Mas se esforce um pouquinho aí, preste atenção, tá bom? Primeiro motivo da escolha está no versículo de número 17. Verso 17. Vai nos dizer assim: o que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Então diga comigo: Eliseu era corajoso, Eliseu era valente, Eliseu sabia manusear a espada. Está com a sua Bíblia aí, levanta ela, faz assim. Você sabe manusear as escrituras? Você sabia que tem muito crente que não lê Bíblia? Você sabia que tem muitas pessoas que não se alimentam da palavra? São apenas frequentadores de igreja, crentes que vivem correndo atrás da bênção de Deus. Quando você entender que a palavra de Deus deve ser prioridade na tua vida, algo vai ficar muito claro: não é você que corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de você. Ele foi escolhido, queridos, porque ele sabia manusear a espada. Isso é uma revelação para nós hoje. Quer ser um líder desatado, quer ser frutífero nessa terra, quer arrebanhar muita gente para o Senhor, quer saquear o inferno, ame a Bíblia, ame a palavra do Senhor, guarda ela no seu coração, porque diante das tentações, é somente com a palavra no coração que você vai vencer. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, já dizia o salmista. Então o primeiro motivo é que ele sabia manusear a espada. E você sabia que tem muita gente que acha, que pensa que se deixar a Bíblia aberta na sua sala vai trazer bênçãos, o ambiente vai ficar, sabe, abençoado, o mal não vai entrar na tua casa? É engano. O diabo não tem medo de um livro aberto, da Bíblia aberta. Ele tem medo de homens e mulheres corajosos, que têm a palavra de Deus queimando em seus corações, que quando ele abre a boca, o rio de Deus flui, a autoridade de Deus sai dos seus lábios, e ele é colocado no lugar que lhe é devido. Amém? Que é debaixo dos pés da igreja. Diga: eu creio. Então leia a Bíblia, ame a Bíblia. Eliseu foi escolhido porque sabia manusear a espada. Segundo motivo porque ele foi escolhido, está no versículo 19. Quando o profeta chega, o que é que ele estava fazendo? Diga: trabalhando. Quando o profeta chega e lança ali a sua capa, o que ele estava fazendo? Diga comigo: trabalhando. Você sabia que as pessoas que Deus chama não são desocupados? Você sabia disso? Deus chama quem trabalha, quem está envolvido, quem está trabalhando. Observe, os discípulos do Senhor também foi assim. Eles estavam trabalhando.
E o Senhor chegava lá diante deles: segue-me. E eles largavam o que estavam fazendo e começavam a seguir ao Senhor. Então Eliseu, ele era uma pessoa, trabalhadora, esforçado, dedicado. E eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Marcos capítulo 15, versículo de número 21. Marcos 15, 21. Nos diz assim: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Vou repetir: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Na caminhada do Senhor até o Calvário, ele então tropeça, cai. E um homem que estava vindo, diga, do campo, do trabalho, alguém que estava suado, havia, creio eu, marcas de calo nas suas mãos. Era comum na época da Páscoa, judeus que vinham de várias partes do mundo, principalmente este homem que vinha do norte da África, vinha lá de Cirene, fica no norte da África. E era normal as pessoas arrumarem um serviço temporário para custear as suas despesas. Então este homem trabalhou até o meio-dia. E ele então está voltando para a cidade, estava vindo do campo. E quando ele se aproxima, vendo aquela multidão ali, e então quando ele se aproxima, o soldado foi lá e puxou ele e o constrangeu a carregar a cruz. Você pode pensar comigo o que deve ter passado na mente dele? Por quê? Estou cansado, minhas mãos calejadas, trabalhei até agora. Escute, queridos, talvez venha esse questionamento: por que me envolver com discipulado? Por que me envolver com célula? Isso dá trabalho. Se você achar que a visão celular, que trabalhar com gente é algo light, você está enganado, é trabalho. Mas Deus nos chamou para isso, amém? Para o trabalho, porque Deus ama aquele que trabalha. Entenda isso, queridos. Até a pessoa que foi constrangida ali para carregar a cruz de Cristo era alguém que estava voltando do trabalho. E às vezes você vai ser acionado pelo Espírito Santo, O Senhor vai te motivar, vai te tocar quando você chegar cansado da empresa e você então tem uma célula para dirigir do outro lado da cidade, mas você está motivado. Ele me chamou, então eu estou cansado, mas eu vou fazer a obra do meu Deus. Você vai voltar renovado. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: é depois do trabalho, irmão. O seu corpo vai pedir, cama. Teu corpo vai pedir descanso, mas você vai estar envolvido. Oh, aleluia. Se para o homem da terra você deu o seu melhor, agora você vai fazer o seu melhor para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já compartilhei com vocês, queridos, o dia que eu estava mais cansado. A gente tinha ministrado, acho que na sexta, sábado de manhã para os pastores, sábado à noite, eu estava indo ministrar na igreja aqui no Ponte Alta, e eu até ia comentando com a minha esposa, como eu estava naquele momento, cansado, mas buscando forças em Deus, e eu nunca deixei transparecer isso, porque eu sou uma pessoa motivada, porque eu entendi que os motivados conquistam mais. Então entenda, eu estava indo para aquele culto, o corpo estava cansado, mas meu espírito não. E quando nós chegamos ali, o sobrenatural de Deus aconteceu. Irmãos, quando eu fiz o apelo, que eu vi aquelas 4 vidas se rendendo ao Senhor, já foi assim um refrigério. Aí eu fui orar pelos doentes.
Jesus começou a curar as pessoas assim, na hora. E depois chegou um homem, um jovem, deve ter o quê? Uns 28, no máximo 30. E ele chegou com os olhos assim, Solange, os olhos arregalados, Moisés. E ele disse: olha, eu achei que não ia acontecer nada comigo, porque muitas pessoas já oraram por mim. Ao longo desses anos que eu estou com esse problema, ele tinha uma infecção nos joelhos, que o impossibilitava de se ajoelhar. E ali ele chega e conta a seguinte história. Ele falou assim: olha, na hora que você chamou, eu falei para mim mesmo, eu não vou, porque tanta gente orou por mim, nunca aconteceu nada, então não vai ser hoje. Muitos aqui já sabem disso. Apareceu um homem de branco assim, ó, do lado dele, roupas brancas, e pegou na mão dele, e foi trazendo ele assim, ó, e falou assim: manda ele orar por você, que você vai ser curado hoje. Aí foi quando ele chegou, com aqueles olhos arregalados, e contou essa história. Quando ele falou isso, eu já identifiquei que não era Jesus, mas um anjo do Senhor, porque se fosse Jesus, só faz tocar, já estava curado. Mas o Senhor queria mostrar, queridos, que mesmo cansado, faça a obra de Deus. Mesmo cansado, procure dar o seu melhor. Amém. E foi algo lindo, lindo que Deus fez, porque eu nem precisei colocar a mão na cabeça, eu só abracei e comecei a orar por ele. E então ele foi escorregando assim, ó, e caiu de joelhos, e ele deu um salto, caiu de novo de joelhos, e a igreja ficou tão feliz, tão alegre. Irmãos, era 10 horas da noite, ninguém queria ir para casa. E a igreja entrou numa atmosfera de adoração ao Senhor. Ei, trabalhe, Deus recompensa, Deus abençoa. Ao invés de você ficar julgando os outros, criticando, trabalhe, se esforce. Quer ser uma pessoa usada por Deus? Observe que o terceiro motivo da escolha do Senhor por Eliseu está no versículo de número 20. Versículo de número 20 diz assim: então deixou os bois Eliseu, correu até Elias. Diga comigo: correu. Ele foi proativo, determinado. Elias não precisou está motivando ele, não precisou dizer assim: olha rapaz, Deus tem um chamado na tua vida. A atitude dele foi de correr. Correu para perto do profeta. Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Então, pare de procrastinar. É hora de você tomar a decisão de se envolver com o reino de Deus. Amém? Uma história muito parecida, queridos, nós encontramos no Novo Testamento, em Marcos capítulo 10, versículo 17. Abra comigo aí. Marcos capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz o texto: quando Jesus saiu, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Presta atenção aqui. Uma história muito parecida. Jesus está passando,
Aí chega um jovem. E a atitude desse jovem: primeiro, ele corre até Jesus, ele se ajoelha, disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus relembra a ele os mandamentos. E ele disse: eu tenho cumprido todos eles desde a início da minha juventude. Aí Jesus, vendo o coração, porque Jesus, ele vê o coração. Quem estava ali ao lado poderia dizer: esse é um escolhido de Deus. Quem estava ali perto poderia dizer assim: será que existe uma pessoa mais santa que esse homem? Ele se ajoelhou, sujando ali as suas vestes finas. Mas ninguém engana o Senhor. Jesus tocou nesse assunto porque viu o coração dele. Vá, vendo o que você tem, distribua aos pobres e segue-me. E então o homem, foi embora. Jesus revelou o que estava no coração dele. Ter dinheiro é bênção. Entenda isso. Dinheiro é uma ferramenta. Mas no momento que você coloca o dinheiro como um Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aí está o problema. Aquele homem era apegado aos bens materiais. E Jesus então fala para aquele homem: vai, vende, dá aos pobres. E ele foi triste. Gente, a Bíblia diz que Jesus o amou. Você pode entender isso? Jesus olha para aquele rapaz, e a Bíblia vai dizer que Jesus o amou. Mesmo o amor, tão grande amor do Senhor Jesus, não foi o suficiente para aquele homem abandonar tudo e seguir os passos do Senhor, pois ele não queria abrir mão do seu Deus, sabe, o dinheiro, os bens materiais que estava ali entronizado em seu coração. Eliseu, quando veio o chamado, ele não procrastinou. Ele não ficou, sabe, adiando, depois, quem sabe, mais na frente, agora não. Ele correu. A vida passa muito rápido. É hora de você se despertar e se envolver com as coisas do Pai Celeste. Amém? Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Quarto motivo da escolha, ainda está no versículo de número 20, quando diz assim, a parte B: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Que fiz contigo? Ele era alguém que entendia o princípio da autoridade. Não tem como eu ser um adorador, um pastor, um pregador do evangelho, se na minha casa eu desonro aos meus pais. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? A sua casa é o lugar certo para você começar. Como é o seu tratamento com seus pais? Como é a sua linguagem com seus pais? Você chama eles de velhos? Seu pai fala, eu estou falando para quem é solteiro, que mora com os pais. Seu pai fala: chegue 10 horas, filho, e você vai chegar depois da meia-noite. A Bíblia vai dizer assim: honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem, e para que vivas muitos anos sobre a face da terra. Quer viver muito? Quer ter uma vida abençoada nessa terra? Aprenda esse princípio: honrar pai e mãe. Tem muitos jovens aí que estão perdendo a vida cedo, porque não estão cumprindo este mandamento. Não respeita mais os pais. Eliseu entendia de honra, e ele disse: profeta, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Há um outro texto na Bíblia que eu não vou ler para não tomar mais tempo, mas
pessoa, né, um homem chega para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus, falando ali com ele, ele disse assim: olha, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. Observe que é algo diferente. Eliseu está falando de beijar os pais, seus pais. E esse outro exemplo, ele está querendo enterrar o pai para depois seguir. Você sabe o que isso quer dizer? Olha, meu pai já é idoso. Quando ele falecer, for sepultado, aí sim, eu vou te seguir, Senhor. O que Jesus respondeu? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vem, segue-me. Agora você está entendendo por que ele foi escolhido? Ele entendia princípio de autoridade. Profeta, deixa eu beijar os meus pais. Quem aqui pode dizer que ama os seus pais? Faz assim. Glória a Deus. Se você ama, passe a ter atitudes que venham de acordo com o que você está declarando no nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Motivo porque ele foi escolhido como sucessor de Elias. Versículo 21, a parte B. Então voltou, pegou a junta de bois e matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Diga comigo: convicção da chamada. Eliseu tinha plena convicção da sua chamada. E ele entendeu que era um caminho sem volta. Porque tem gente que, ora, quer uma coisa e depois não quer mais. Ah, eu quero ser líder de célula, eu quero ser usado por Deus, eu quero evangelizar, eu quero pregar a palavra. Aí vem uma tribulaçãozinha, vem um probleminha, e a pessoa já desiste. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e matou a junta de bois que ele trabalhava. E com a madeira do arado, ele fez ali o fogo e cozeu a carne e distribuiu ali ao povo, colocando um ponto final na velha vida, porque agora ele ia entrar numa nova vida. Agora você está entendendo? Por que ele se tornou um grande homem de Deus? Porque ele tinha convicção da chamada. É a convicção da chamada, queridos, que vai fazer você suportar as provas. É a convicção de que foi Deus que te chamou, que você não vai olhar para trás. Talvez tenha sido esse o problema de Pedro e os seus companheiros, que eram pescadores. A Bíblia vai dizer que eles seguiram Jesus, mas em determinado momento ali, eles então desistem momentaneamente e voltam a pescar, porque eu acredito que a solução seria, no momento que eles seguiram Jesus: opa, vamos tocar fogo nesse barco aí, vamos queimar, não quero mais saber do passado, agora é a nova vida. Quem está entendendo? Então ele matou os bois, fez ali um cozido e serviu ao povo, como que dizendo: nesse caminho não tem volta. Quem acredita assim? Não retroceda. Quem tem plena convicção que Deus te chamou, faz assim com as duas mãos. Então diga bem forte: eu não retrocederei. Amém ou não amém? Então, se isso é uma verdade, aplauda ao Senhor. Sexto e último motivo porque ele foi o escolhido. Versículo 21. Finalzinho aí do versículo 21. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Vida cristã é isso, é serviço. Eu fui chamado para servir. Você foi chamado para servir. Que ele quiser ser o maior, que sirva mais.
No reino de Deus é o inverso deste mundo. A pessoa cresce numa empresa, às vezes a pessoa fica prepotente e começa a pisar nas outras. No reino de Deus, quanto mais Deus te levantar, é para você servir mais pessoas, mais gente. Servo de todos. Jesus nos deu o exemplo. Ele veio para servir. E no momento que eu disse sim para a chamada, eu preciso ter esse entendimento que eu preciso servir todos os dias da minha vida. Amém ou não amém? Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, você sabe como que Eliseu foi lembrado? O texto vai falar. Daquela situação ele foi lembrado, não como um pregador, não como um profeta. Ele não foi lembrado como alguém que fazia operador de milagres, mas ele foi lembrado como aquele que deitava água nas mãos de Elias. Tem alguém aqui? Disseram isso para os reis que estavam ali, para Josafá principalmente. Tem alguém aqui que deitou água nas mãos de Elias, que deitava água nas mãos de Elias. Então, queridos, abra o teu coração e aprenda isso nesta noite. Você foi chamado não para ser servido, mas para servir. Se entregue de corpo e alma ao Senhor. Depois que Eliseu tomou essa decisão e ele serviu Elias por cerca de 7 a 8 anos. E depois disso, quando Elias foi tomado, ele recebe porção dobrada, pois foi o que ele havia pedido. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Você sabe por que Josué foi o escolhido para entrar na terra prometida como líder do exército de Israel? Porque era aquele que servia Moisés, coração disposto a servir. E quando chegou o momento, ele foi colocado como líder daquela nação. Quer ser um grande homem de Deus nessa terra, uma grande mulher de Deus? Olha para quem está ao seu lado e diga: sirva. Você sabe o que está faltando nas igrejas hoje em dia? Está faltando o ministério da toalha e da bacia. Pessoas dispostas a servirem. Pessoas que vão abrir mão do seu egoísmo. Ah, mas eu sou o doutor falando de tal. Ei, seus títulos ficaram lá fora. Aqui somos todos servos. Ninguém é maior do que ninguém. Somos todos servos uns dos outros. Fomos chamados para servir. Amém? Fique sobre os seus pés no nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos aos céus e se renda completamente ao Senhor. Declare o seu amor a Ele. Declare que você está disponível a seguir as pegadas do Senhor. Aleluia. Tome a sua cruz e siga dia após dia o Senhor, pois um dia você vai trocá-la por uma coroa. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Fortaleça, meu Deus, cada irmão, cada irmã nesta noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Aplauda bem forte ao Senhor mais uma vez.